Pessoal, o Vasco sondou a situação do lateral direito Mike do Palmeiras. O jogador foi muito importante para o Palmeiras nesses últimos tempos, ganhou a Libertadores, Brasileirão e tudo mais, mas hoje está sem espaço no time paulista. E outro que está sem espaço, só que no Vasco da Gama, é o lateral direito uruguaio Pumita Rodrigues, e que provavelmente vai sair nessa janela de transferências. E com a saída do Puma, acaba dando uma aliviada na folha salarial do Vasco. E com essa aliviada, dá para o Vasco conseguir trazer o lateral direito Mike do Palmeiras. E aí, aprovam ou não a contratação do jogador? Coloca aqui nos comentários a sua opinião. E o goleiro Léo Jardim recusou uma proposta do Benfica de Portugal. O Benfica procurou o goleiro Cruz Maltino, só que o Léo Jardim já estava praticamente com o seu contrato renovado com o Vasco da Gama e acabou que o time português desistiu da contratação do goleiro. Então é claro, se você não me conhece, meu nome é João. Você está no canal Sentimento Vascaíno. Aqui você fica por dentro de todas as últimas notícias e novidades e também as reações que a gente posta aqui no canal. Vou pedir, é claro, para você deixar o seu like e também para se inscrever aqui no canal, que é muito importante e ajuda pra caramba. Beleza? Agora vamos para as informações, sem enrolação nenhuma. Deixe seu like, vamos bater 50 likes nesse vídeo, ajuda a gente que é muito importante, quer se não, tamo junto? Agora vamos lá. Vamos falar sobre a situação do goleiro Léo Jardim, que é um cara que está com a sua renovação praticamente encaminhada, né? Se não é que renovou com o Vasco praticamente já também, né? É um jogador que recusou uma proposta de um time português, do Benfica, né, cara? Um dos maiores clubes ali de Portugal. Então vamos lá, ler a matéria. Segundo Atenção Vascaínos, um dos empresários do Léo Jardim estava até 2 dias atrás nos Estados Unidos, no ZELA, onde estava acontecendo o Super Mundial, e foi procurado por um dirigente do Benfica de Portugal. O Benfica estava jogando o Mundial também, né? O Vasco ainda deve ao Benfica, né, pela contratação do zagueiro João Vitor, que foi feita ali pelo Alexandre Matos, uma contratação, meu irmão, que também nunca que eu vou perdoar o Alexandre Matos por isso, irmão. 40 milhões de reais no João Vitor, pra mim, é uma loucura absurda. E aí tá ali, por essa dívida que o Vasco tem com o Benfica, o dirigente do clube português falou que queria o goleiro, mas o empresário disse que agora está com o contrato renovado com o Vasco. Então o Benfica queria usufruir, né, dessa dívida que o Vasco tem ainda, né, pelo zagueiro João Vitor. Lembrando que o mesmo empresário do João Vitor é o mesmo empresário do Léo Jardim, que é o Paulo Pitombeira, tá? Mas só que provavelmente o Paulo Pitombeira falou: Léo Jardim já tá com contrato renovado com o Vasco, agora não tem muito o que fazer, né? Então, cara, informação importante pra gente saber. Léo Jardim provavelmente vai ser anunciado aí nos próximos dias a sua nova renovação, né? O Vasco anunciou no dia de ontem a renovação do Felipe Coutinho, uma notícia muito boa pro torcedor vascaíno, inclusive vai usar a camisa número 10, né? Merecido, acho que a número 10 do Vasco é uma camisa muito pesada e tá com cria que, cara, sabe da responsabilidade, sabe do tamanho da camisa, que é do Vasco da Gama, ainda mais a 10, né, do Roberto Dinamite, pro diversos baitas jogadores que passaram e usaram ela. Então, cara, é isso, né? O Léo Jardim deu uma recusada, ele junto com o seu empresário recusou a proposta ali do Benfica, né? O Benfica queria o jogador. Então, meu irmão, é isso, tá? Léo Jardim deve renovar o seu contrato, se não é que já tá com o seu contrato renovado. Segundo ali o Atenção Vascaínos, ele já tá com o contrato renovado. Então, meu irmão, é aquele contrato mesmo. 5 anos de contrato até 2030, né? A gente não sabe o salário, mas deve ser ali entre 800 e 900 mil reais. E é isso. Ok? Então, informação importante pra gente saber aí em relação à situação do goleiro Léo Jardim com o Vasco da Gama. Então, fim da novela, né? Inclusive, né, um torcedor colocou ali, ó, Davi Mata, estava em São Januário hoje e o Léo Jardim estava em campo assim, né? Será que vem anúncio da renovação de contrato? Então tá ali, né? Ele estava ali em São Januário, né? Um torcedor colocou no Twitter que estava em São Januário e viu uma imagem assim do Léo Jardim lá no gol, né? Como se fosse um anúncio. E aí, cara, logo em seguida, o jornalista, né, Bruno Murito, do Globo Esporte Vasco, colocou: vi que vazou um vídeo do Léo Jardim em São Januário. Pessoal cogitou que era o anúncio de renovação, mas trata-se de uma gravação publicitária da N1, marca de luvas do goleiro. As conversas estão muito bem avançadas, mas ainda não é um anúncio. Torcedores, calma, colocou ali o Bruno Murito, o jornalista, né, do Globo Esporte Vasco. Então você vê ali a imagem do Léo Jardim também, era uma gravação na renovação não, né,
da marca de luva do goleiro ali, Léo Jardim, tá? Então não é nada de renovação com o Vasco ainda, nada do anúncio sendo preparado, é somente isso aí, né? O Léo Jardim gravando ali para a marca dele de luva que ele tem, ok? Bom, outra informação que tem, eu acho que é mais importante, você clicou nesse vídeo muito por conta disso, é sobre a situação do Mike, né, lateral direito do Palmeiras, um jogador muito importante que conquistou muitos títulos com o time paulista nesses últimos anos, até porque quem comandou os títulos no Brasil, né, nesses últimos tempos foi Palmeiras, Flamengo, né, o Botafogo tempo atrás, o Fluminense mesmo ganhou a Libertadores também, enfim. Vamos lá, a situação do NT Vascaínos, a informação que eles colocaram pra gente. Vasco sondou a situação do lateral direito Mike do Palmeiras, que até o momento não foi chamado para uma renovação de contrato pelo Palmeiras e provavelmente estará deixando o clube paulista. Olha aí, ó. Outro ponto que importante que é o Palmeiras pode perder Augustin Giai, que é o lateral direito hoje do Palmeiras titular, que desperta interesse do mercado europeu e já teria recebido uma proposta na casa dos 12 milhões de euros. Vale ressaltar que o próprio Palmeiras estava buscando informações sobre o Puma Rodrigues, que deseja sair do Vasco e busca um novo clube. Vamos lá, a situação, né? Essa informação lá foi dada por Léo do NT Vascaínos e também pelo Luiz Amadeu. Vamos lá, o Vasco sondou a situação do lateral direito Mike do Palmeiras. O Mike hoje ele é reserva do Palmeiras, quem é titular é o Giai, só que o Giai ele pode ser vendido a qualquer momento para algum clube lá da Europa, até porque ele já recebeu proposta de clubes europeus, né? Então, caso o Giai saia do Palmeiras, o Palmeiras necessariamente vai ter que colocar o Mike para jogar, né? O Mike ou propriamente o Marcos Rocha, sei lá, não sei se o Marcos Rocha está machucado, mas enfim, vai ter que colocar um dos dois jogadores. E colocando, talvez ali o Mike pode começar a jogar bem novamente, e aí pode ser titular. Hoje o Mike ele é reserva do Palmeiras, né? Ele é reserva do Giai. Só que foi essa situação que eu falei, o Giai ele pode ser vendido a qualquer momento. Ele sendo vendido, o Mike sobe para titularidade. Ao não ser que o Palmeiras use esse dinheiro da venda ali do Giai, né, para comprar um outro lateral. Pode ser. O Palmeiras, há um tempo atrás, ele estava querendo a contratação do Pumita Rodrigues. Talvez o Vasco pode envolver ali uma troca entre os dois laterais, vai o Puma pro Palmeiras e volta ali o Mike pro Vasco. Pode ser essa troca acontecer, até porque o Puma hoje, ele é um lateral que ele é muito bom, eu gosto do Puma, só que o Puma ele tem muita deficiência em marcação, em marcar. Ele tem a mesma característica do Piton, cara, ele ataca muito bem, na minha opinião, só que na hora de defender, ele acaba pecando muito, muito mesmo, tá? É um lateral que não sabe marcar. Definitivamente é isso, né? E o Mike é um lateral já experiente e tudo mais. É claro que se o Mike vier pro Vasco, ele vai ser reserva. Principalmente, hoje, no Vasco, ele é reserva do Vasco, tá? Ele é reserva do Paulo Henrique. Até porque o Paulo Henrique, meu irmão, Paulo Henrique tá comandando ali a lateral direita do Vasco, né? Isso a gente tem que deixar claro, porque é a realidade. Hoje o Paulo Henrique, ele é o titular absoluto do Vasco da Gama e tá jogando muita bola. Pra mim, é um dos jogadores ali que tá sendo regular nessa temporada do Vasco da Gama. Então, com o Paulo Henrique titular, o Mike chega no Vasco sendo reserva. Logicamente, pode ganhar a titularidade. Até porque o Vasco está disputando 3 competições. O Paulo Henrique não vai aguentar jogar as 3 competições. Então, uma hora ou outra, o Mike vai jogar. Então é isso. A pergunta que eu faço a vocês é essa. Vocês aceitariam, talvez, ali uma troca? Vai o Puma pro Palmeiras. Vai o Puma pro Palmeiras. E vem Mike para o Vasco da Gama? E aí, coloca aqui nos comentários a sua opinião e o que você acha sobre essa troca. Vamos lá, os números do Mike. O jogador tem 32 anos de idade, já tá numa idade já um pouquinho mais avançada, né? Ele ainda mais joga na lateral. O lateral, cara, eu acho que é a função ali que mais corre hoje no campo é a lateral, né? Tanto o lateral direito, tanto o lateral esquerdo. Vamos lá, é um jogador que tem contrato até o dia 31 de 12 de 2025. Então, até o final do ano, ele tem contrato com o Palmeiras. Ele tá no Palmeiras, cara, desde 2019, cara. Tem 6 anos que ele tá no Palmeiras, né? Muito tempo ele tá no Palmeiras. É um jogador que conquistou tudo com o Palmeiras, né? Libertadores, Brasileirão e tudo mais. A idade do Mike já tá um pouquinho já mais avançada. O valor de mercado do Mike hoje é de 2,5 milhões, né, de euros, ok? É um jogador que nasceu em Carangola, no Brasil.
conquistou um monte de títulos ali, ó. Brasileirão, Copa do Brasil, Supercopa, Libertadores. Só faltou o Mundial, né? Mas o Mundial não conseguiu. Ele joga tanto como lateral direito, sua principal posição, como meia direito, também como ponta direita, tá? É um jogador que tem passagens pelo Cruzeiro e também pelo Palmeiras. Ele só jogou somente nesses dois clubes, na carreira toda dele. Vamos dar uma olhada no desempenho atual do jogador, pra gente dar uma olhada aqui. Vamos lá, ó, temporada 24 e 25. 20 jogos ele fez atualmente, 0 gols e 1 assistência. 2 cartões amarelos e 974 minutos jogados. É o que eu falei, é um lateral hoje que ele é reserva no Palmeiras, ele não joga tanto. Temporada 23 e 24 do jogador, a gente pode também dar uma olhada aqui, ó. 40 jogos, aí jogou o dobro, né, praticamente. 40 jogos, 1 gol, 4 assistências e 9 cartões amarelos. 2.039 minutos jogados tem o Mike ali pelo Palmeiras. É um jogador que não tem tantas lesões, eu acho, cara. Vamos lá. Na verdade tem sim. A última lesão do Mike foi no dia 4/4. E aí ele acabou se recuperando e voltou no dia 3, né, do 5. Ficou 30 dias fora ali do Palmeiras. Lesão na coxa, lesão na panturrilha, problemas musculares. Tá tendo muitos problemas musculares ali. Acaba que essas lesões aí, cara, acaba que meio que dá uma desanimada, né? Então, não sei. E aí, o que vocês acham, né? Contrata o Mike, não contrata, prefere ficar com o Puma? A questão do Puma é aquela, né? O Puma, ele quer jogar a Copa do Mundo pela seleção dele, uruguaia, no ano que vem, 2026. E para ele jogar, ele precisa estar jogando no seu clube. E no Vasco hoje, o Puma, ele é reserva, né? Não quer dizer que ele saindo do Vasco, ele vai ser titular no outro clube. Não sabe, mas pode ter chance, né? Só que no Vasco hoje, a certeza é essa. O Puma, ele é reserva do Paulo Henrique. Isso não tem dúvida nenhuma. Ele é reserva absoluta do Paulo Henrique. O Paulo Henrique hoje no Vasco é um dos jogadores ali mais regulares da temporada. Por incrível que pareça, né? Muita gente zoou, a Vasco tá contratando Paulo Henrique, lateral do Juventude. Olha aí, o Paulo Henrique hoje ele é titular no lugar do Puma Rodrigues, que é lateral titular lá do Seleção do Uruguai. Pra você ver, né? São situações que acontecem no futebol. Então é isso, pessoal, o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixa seu like nesse vídeo. Se inscreva no canal, que é muito importante. Ajuda pra caramba aqui no nosso conteúdo. Perdão por o vídeo não ter saído hoje pela manhã. Como eu falei pra vocês, cara, eu tô doente, né? Cara, tá difícil gravar vídeo, né? Tá difícil mesmo. Acaba utilizando muito minha voz e, meu irmão, minha garganta tá indo pro saco. Vocês verem que minha voz acaba falhando. Acaba que eu dou essas respiradas assim, né? Enfim, é isso. Tamo junto? Em breve a gente tá de volta aí com as nossas lives, né? Como eu falei pra vocês, lá pro dia 10, 12, 15, por ali, a gente vai voltar com as nossas lives ativas aí 100%, se Deus quiser. Tamo junto? É isso, abraço a todos, fiquem todos com Deus, saudações vascaínas e tamo junto.